E até sobre essa questão do vestiário, do dia a dia, a nossa produção separou uma fala do Gabigol. Logo após o jogo, nós temos aqui a arte com as aspas do Gabigol. Ao ser perguntado mais uma vez sobre o trabalho do Vitor Pereira, tá aí, abre aspas, sempre a mesma pergunta. Estamos trabalhando muito, se ajustando, assim a gente vai melhorando nos jogos. O Vitor Pereira é um cara excepcional. Precisamos trabalhar mais e falar menos. Fecha aspas, de novo, o Gabigol defendendo o Vitor Pereira. Flávio, Bruno, Nilson, Mauro César, tá aí. Eu vou lembrar aqui no Mundial de Clubes, ele também chegou a defender o Vitor Pereira na zona mista e ontem, de novo, depois da derrota no Clássico, ele falou, Vitor Pereira é um cara excepcional, a gente tem que falar menos e trabalhar mais, e estamos trabalhando. É o técnico dele hoje? É, né? Sim. Não estranhe que quando sai o Vitor Pereira ele faça crítica. O jogador é assim, rapaz. O jogador é desse jeito. E o Gabigol, eu não estranho defender o Vitor Pereira. É o treinador dele hoje, não é? Então, maravilha. Meu treinador, excepcional, tudo beleza, tudo maravilha, estamos trabalhando. O cara é demitido, ele elogia quem chegou, jogador assim, ele elogia quem chegou e critica aquele que saiu. Pode ver, isso historicamente acontece no futebol. Historicamente. Ó, o Roger Guedes. O Roger Guedes não teve um problema com o Vitor Pereira? Teve, depois jogou de titular. Aliás, o Vitor Pereira que falou que eles não podiam jogar juntos. Yuri Alberto e Roger Guedes. Nossa Senhora, que erro, hein, seu Vitor Pereira? Yuri Alberto e o Roger Guedes não poderiam jogar juntos. Declarou isso. Eles não podem jogar juntos. Não podem, não vou escalar que não pode jogar juntos. Um erro grotesco de quem estava recém chegando e não conhecia os caras. Não conhecia. Porque só fala uma bobagem dessa se você não conhecer os caras. Aí o Roger colocou ele titular, falou bem do Vitor Pereira. Vitor Pereira foi mandado embora, ele deu um pau no Vitor Pereira. E acontece com o Gabigol e qualquer outro. Mas, Nilson, é assim que acontece. Quando o Gabigol fez isso no Flamengo? Ah, mas faz, jogador é assim. A minha pergunta é específica. Quando o Gabriel... Gabriel, eu não vi o Gabriel jamais criticar esse treinador. Sim, mas tem jogador no Flamengo que faz isso, me parece que não é ele. Não, mas eu não ficaria surpreso se fizer. Não, aí é outra história. Essa está especulando com uma possibilidade. Eu não ficaria surpreso também se o Papai Noel chegasse aqui hoje. Não. O Gabigol, estou falando de algo concreto. O Gabigol, qualquer outro. Quando o Gabriel fez isso? Não fez isso. Bom, eu acho falando em cima de uma situação imaginária. Eu acho o seguinte. Outros jogadores é possível que você possa encontrar esse tipo de reação. Mas o Gabriel não faz isso. Isso faz parte da história do futebol. O jogador, quando está o treinador ali, ele está elogiando o treinador. O treinador vai embora, ele dá pau no treinador que vai embora e elogia quem chegou. Isso é histórico no futebol. Sim, mas você está generalizando. Não, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que isso é histórico no futebol. No futebol isso acontece. Sim, mas você está generalizando. Isso acontece, o jogador quer estar bem com o técnico que está lá. O Roger Guedes fez isso com o Vitor Pereira. Usar o Roger Guedes como referência para qualquer coisa, eu acho, não dá. A gente viu aqui as declarações do Roger Guedes na semana passada, acho que... Mas o Gabigol não acha... Aí eu prefiro não falar nada. Eu não acho nada santo o Gabigol. Não estou dizendo que ninguém é santo também. Estou dizendo que o Gabriel não fez isso. Dessa troca toda de técnicos, nunca vi o Gabigol atacar nenhum treinador, nem depois, nem durante. Pelo contrário, ele é um jogador que, assim, você pode jogar mal, não chuta com a perna direita, pode ser criticado por aquilo, isso ou aquilo outro, mas ele sempre está em campo tentando ganhar. Ele é um cara que tem mais fome ali. Outros a gente não vê fazer isso, não. Outros jogadores têm altos e baixos. Cai de rendimento, o Arrascaeta se arrasta, pode virar daqui a pouquinho arrasta-eta, de tanto que ele está um tempão fora de forma. Né? Joga um tempo ali e tal. O Everton Ribeiro não está bem, o Gerson tem altos e baixos também. Ontem, até, pelo menos, deu uma entrevista ali na zona mista, deu a cara e tudo mais. O Filipe Luiz tem uma declaração que eu acho bizarra, que é o sistema de jogo é muito complexo. O cara trabalhava na Europa, jogou na Inglaterra, na Espanha, sistema é complexo. Até agora eu não consegui entender qual a complexidade desse sistema, né? Então, você trabalha com Guardiola e enlouquece, né? Porque com Guardiola tudo é bem mais complexo do que qualquer outro treinador do planeta. Enfim, mas eu acho que assim, a questão é que as perguntas são sempre as mesmas. Alguém acha que o jogador vai chegar na beira ali da zona mista? Ah, você acha que o não, ele tem que ir embora mesmo e tal. Não vai falar nada. Mas é isso que eu estou dizendo. É lógico que nem cabe a ele. É isso que eu estou dizendo. Nem cabe a ele. Então, esse tipo de declaração dele, para mim, é uma declaração mais do que lógica. É a mesma coisa que o cara de uma empresa chegar e não gostar do chefe. É uma porcaria o nosso chefe aqui. Mas é uma declaração mais do que lógica. E o hábito de muitos jogadores, você pode ter razão, que o Gabigol não tenha feito, tomara que não venha a fazer, mas eu não estranharia se sair o Vitor Pereira ele criticar, ou qualquer outro jogador criticar. Porque é assim, o cara ele elogia quando o técnico está lá, quando o técnico não está lá, ele não elogia mais e pronto. Sabe? Ó, o Filipe Luiz, por que ele está falando isso, talvez? Ele está jogando. Ele está machucado. Ele não está jogando. E mesmo quando não estava machucado, ele estava botando outro garoto para jogar.
Então não está satisfeito porque não está jogando. É muito complexo, entendeu? Eu não gosto disso. Eu acho que o jogador tem que ter retidão, tem que ser extremamente profissional. Entendeu? Não tem, porque o técnico saiu, você não tem que detonar o treinador que saiu. E na lógica é o cara elogiar o técnico que está. Então o Gabigol, para mim, não está fazendo mais do que a lógica. Mas eu não confio em jogador nenhum. Não confio. O jogador está bem quando as coisas estão boas pro lado dele. Tira ele um pouquinho. O Gabigol eu vi fazer com o Rogério Ceni papelão, sendo substituído pelo Rogério e saindo bravo, saindo chateado. Sabe? Demonstrando... Quando isso? Opa, quando o Rogério tirava o Gabigol dos jogos. O Rogério tirou... Acho que você está confundindo. Não, o Rogério tirou... confundindo o jogo que ele saiu bravo, o Rogério treinava o adversário do Flamengo. Não, ele saiu com o Rogério sacando ele de jogos do Flamengo, ele não estava nada feliz com as substituições. Mas ele falou alguma coisa? Não, ele deixava claro, pela maneira que ele saía, é evidente que ficava claro. Ele deu bico na garrafa, no microfone. Você gosta, você acha que ele não faz. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em Gabigol e nenhum outro jogador. Eu não estou falando que tem que confiar. Você está distorcendo o que eu falei. No Rogério pra mim ficou claro com o Rogério. Você está falando de coisas abstratas, assim, gerais. Não é abstrato. No Rogério não é abstrato. Volte aí quando o Rogério era técnico do Flamengo. Quando o jogador é substituído e o cara sai aborrecido, é uma coisa mais normal do mundo. Ninguém gosta de sair. E às vezes o jogador sai até com raiva dele mesmo, porque não está jogando nada. Isso acontece. Então não acho que isso seja o problema. Você diz o seguinte, o Gabriel tem vários defeitos de repente ali. Mas isso ele não tem feito, que é jogar contra o treinador, dar declarações, ficar pimentando. Só se ele faz muito bem no bastidor. Publicamente, nunca vi. Muito pelo contrário. Até no começo do ano agora, ele vinha sendo muito elogiado por ser o jogador com mais disposição. A temporada passada voltou antes para treinar, até das férias e tudo mais. Então não acho que ele mereça assim, esse rótulo. E ele vai falar o quê? As perguntas são sempre as mesmas. O repórter tem a chance de fazer uma pergunta para o jogador. Ao invés de fazer uma pergunta sobre o sistema tático, como é que o time está jogando. O Gabriel, você não jogou dentro da área mesmo sem o Pedro, por exemplo. Ninguém perguntou isso. Ninguém pergunta. Ontem não tinha o Pedro. Quando não tinha o Pedro, mas tinha o Bruno Henrique, toda vez que o Gabriel sai da área, o Bruno Henrique aparecia como centroavante. Às vezes até o Arrascaeta. Isso lá desde 2019. Ontem não tinha o Pedro e não tem o Bruno Henrique que está voltando agora a treinar. Voltou na semana passada. Ninguém faz uma pergunta sobre tática, sobre como ele se comporta, sobre as mudanças feitas no time. Não, é tudo assim. E o técnico? Aí também é demais, quer dizer, é uma pobreza também nas perguntas que tem tanta coisa para perguntar, aí a resposta vai ser sempre aquela. O cara não vai dizer ali, mesmo que ele deteste o técnico, não vai falar. Como eu falei, nenhum cara que não gosta do chefe não vai chegar numa reunião ou numa situação assim em público e falar mal do próprio chefe de uma empresa. Só se for um kamikaze, né? O cara quer ser demitido. O cara chega, meu chefe é uma porcaria, põe na rede social, né? Isso não existe, gente. Não existe. Ganhou na loteria no dia seguinte. Ele sai xingando o chefe. É normal que seja assim, mas o Gabriel, de fato, nesse aspecto, eu acho que isso. O problema do Gabriel é outro. Um deles, não chutar com o pé direito, ou chutar mal com o pé direito. Eu acho que isso é falta de treinamento específico. Eu não consigo entender um jogador da qualidade dele ter tanta dificuldade para finalizar com o pé direito. A gente falou aqui do Rony. O Rony não aprendeu a se posicionar e cabecear. Se o cara que é baixo para jogador de futebol em relação a outros consegue ter posicionamento, deslocamento, velocidade, tempo de bola para fazer gol de cabeça treinando, por que o cara como o Gabriel não treina? Acho que ele não treina. Para treinar, ele vai melhorar o chute com a perna direita. Né? E outra coisa também, no time do Flamengo, que ninguém questiona, né? Não faz um gol de falta há 1 zilhão de anos. Nesse período todo, de 18 para cá, só teve o gol de falta do Andrés Pereira, que já foi embora. Ninguém consegue fazer um gol de falta, nem ameaçar o goleiro. De quem é a culpa? De nenhum técnico, pode ser, que todos eles passaram por ali e nada acontece. Agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Nós seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Rápido intervalo na rádio, já voltamos. Seguimos, deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente falando do Flamengo. Ô Flávio, mas assim, a gente acompanhou a fala aqui do Gabigol. Eu sinto que depois do Paulo Souza, o elenco do Flamengo, pelo menos com o Vitor Pereira, vem mostrando uma postura, digamos assim, diferente, mais conciliadora, defendendo o técnico em entrevista coletiva. Como é que você enxerga tudo isso, Flávio? Bom, eu sei que o Dorival, quando chegou, isso eu conversando com o Dorival, ele até me explicou, ele teve que fazer um trabalho de, digamos, recuperação, não sei se é essa a palavra, do elenco que estava realmente totalmente de ponta cabeça com o trabalho do Paulo Souza. Havia um desacerto total.
E foi a prioridade do trabalho dele, inclusive no time do Flamengo, dar uma alinhada no elenco, deixar a coisa bem equilibradinha para que o time pudesse voltar a jogar no nível que pode. Com relação ao trabalho do Vitor Pereira, realmente eu não sei. Eu sei que com o Dorival a coisa estava bem ajeitada nesse aspecto, estava tudo certinho, o pessoal jogando pelo treinador, dando a mais, né, até, porque tem a obrigação de jogar bola, o cara ganha para isso. Com relação ao Vitor Pereira, não dá para saber. Eu não tenho esse contato a ponto de saber se eles estão ou não estão querendo. A gente vê um time extremamente irregular. A gente vê um time jogando menos que pode. Isso se deve a uma mudança de ideia, filosofia de jogo, filosofia tática? Ou realmente há uma má vontade? Não dá para saber. A gente vê alguns jogadores abaixo da condição física. Por que eles estão abaixo da condição física? É o tipo de treinamento ou realmente os caras tiraram o pé? Então é muito difícil, né? Muito se, não dá para saber. Não dá para ter convicção do que está rolando lá dentro. E para você, Bruno Prado, sobre essa fala do Gabigol, também sobre aquilo que o Vitor Pereira tinha comentado, ele acha que falta o Flamengo caprichar na finalização, no último terço. E aí, Bruno Prado? Eu não vejo assim falta de esforço dos jogadores, não. Eles estão tentando fazer, estão tentando jogar. Tem a questão da condição física, sim, que deve ser deve ser bastante discutida, né? Por que eles não, alguns jogadores não estão bem fisicamente, mas mas de dedicação não há claramente assim um problema de relacionamento, até porque o treinador chegou agora, o treinador chegou em janeiro, não tem nem muito tempo de convivência. Acho que é mais uma questão mesmo de uma mudança. Qualquer mudança de treinador gera uma mudança na equipe, de início de temporada, de mudança de característica. Por exemplo, sai o João Gomes, entra o Gerson ou o Vidal. Não é uma coisa tão simples, sai um, entra outro e joga. Mesmo que o Gerson com a bola no pé é um jogador melhor que o João Gomes. Mas o João Gomes é um cara que marca mais, cobre mais espaço, então você muda um pouquinho a característica. Então são coisas que com o tempo podem ser ajustadas. O problema é que se pressiona rapidamente com poucos resultados. O Mundial de Clubes foi um problema, ser logo no início do ano, aí é um risco também que a diretoria do Flamengo assumiu, de uma troca. Havia assim, quando você troca, há uma possibilidade de que as coisas demorem para se acertar. E você tinha um Mundial de Clubes que tem cobrança, aí cabe à diretoria entender que havia esse risco e assumir. Não, a gente sabia que tinha esse risco de não começar bem o ano, a gente optou por uma troca e beleza, o nosso objetivo é brigar pelos títulos que vão terminar lá no fim do ano, mas dificilmente uma diretoria aqui toma essa postura, normalmente são bem políticos e suscetíveis à pressão. Então vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer daqui para frente, mas não me parece assim uma coisa clara, não, tem problemas, porque eu acho que nem teve tempo para ter algum problema, que o Flamengo, todo mundo está jogando só estadual, e o Flamengo já teve 3 competições para disputar, só o Palmeiras disputou uma competição além de estadual justamente contra o Flamengo, a Supercopa. Então o Flamengo já tem uma cobrança por resultado, porque os resultados de 3 competições já aconteceram. Os outros não, os outros estão aí, jogando agora, vão jogar a fase final de um estadual. Os outros praticamente não tiveram pressão nenhuma, porque não tiveram praticamente nenhum jogo relevante.